Boa tarde a todas, a todos e a todos. Estamos aqui na primeira liveversário do Centro de Referência de Promoção da Cidadania de LGBTs, QI, né? Chamado Ser LGBT, um programa de extensão da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Só para informar a todos, né, nós estamos nessa liveversário comemorando 1 ano de existência do Centro de Referência LGBTQI+. E a gente tem 4 lives hoje, né? E elas são as seguintes. A primeira live é essa que vai começar agora, com o Caio, né, que é gênero e transmasculinidade. E em seguida a gente vai ter uma live às 5h30 da tarde, com a Viviane Vergueiro, né, sobre gênero e transfeminismo, moderado pela Bruni Coelho. Em seguida, às 18h30, 18h35, a gente tem uma outra live sobre visibilidade da não-binaridade, com Caluan Eloy, moderado pelo Jude Bento. E, posteriormente, finalizando, a gente tem a presença da Indianari Sequeira, sobre travestis, gêneros e transidentidades, moderado pela Dandara Felício, né? Desde março nós estamos na campanha, né, Trans Solidariedade, para quem quiser contribuir, né, com alguma grana, desde que seja pouca, tá? Se quiser dar muito, a gente também aceita, né? Mas a gente está justamente, vocês entram na bio, né, e na bio tem o link da campanha Trans Solidariedade, que é uma campanha que desde março a gente está arrecadando para fazer a distribuição com as mulheres trans e travestis em situação de vulnerabilidade social presente nesse momento da pandemia. Bem, eu vou convidar, então, deixa eu achar aqui o meu amigo, né, que eu tenho que convidá-lo para estar presente conosco. Caio, querido, eu estou aqui com um problema, você me solicita aí? Tentando te encontrar aqui. É que eu e o óculos está difícil de encontrar. Mas deixa eu achar aqui o Caio para a gente começar a nossa primeira live. Que dificuldade, Caio. Não estou te encontrando. Não. Obrigado, querido. Estou aguardando agora o Caio para ele aceitar. Eu estou igual a live da TT, Luísa Cristina. Fico procurando de óculos e não encontro. Quero muito agradecer a presença do Caio, ele ter aceitado o nosso Gratidão convite. Também. Tá? Para quem não conhece o Caio Lemos, ele já esteve na Casa Helenira Preta, no Centro de Referência LGBTQI+, lançando seu livro, né? E também, na época, estava concorrendo a um documentário, né? Aqueles dois, tá? Que ganhou vários prêmios, ganhou o prêmio máximo, né, Caio? Ganhou, ele arrastou 3 prêmios ainda. 3 festival, prêmios. Foi. Juiz de 3 Fora, principais prêmios. Juiz de Fora te agradece. E eu que agradeço também, né? Então deixa eu só contar um pouco assim rapidinho do Caio, para a gente poder começar a conversa com o Caio, porque é muito importante. Todas as lives do Liveversário tem pessoas trans moderando e pessoas trans falando. E eu estou substituindo, né, o Ítalo, porque passou por um procedimento cirúrgico e não pôde estar aqui presente, e aí ele me pediu para substituir ele. A princípio eu não ia moderar nenhuma mesa, né, nenhuma live, né, mesa é ótimo, a gente ainda está na mesa.
Não, não. E, e aí eu estou aqui substituindo ele, até por ser o coordenador, né, desse projeto de extensão, que está fazendo 1 ano esse ano. Né? Então, eu quero só apresentar o Caio. Para quem não conhece, o Caio é um homem transativista dos direitos humanos, consultor do Instituto Raça, Igualdade e Direitos Humanos da ONU para a América Latina, mestrando em antropologia na Universidade Federal do Ceará, em cooperação com o Unilab, especialista em gênero, sexualidade e direitos humanos, bacharel em humanidades, bacharel em antropologia, presidente da Associação Transmasculina do Ceará, a ANTRANSE, e colunista do Mídia Bicha. Tá? Então, eu apresento o Caio, dizendo que hoje a gente vai ter uma conversa com ele sobre gênero e transmasculinidades. Prazer, obrigado, e fique à vontade, Caio, na nossa casa. Bom, parabéns para você, né? Parabéns pelo centro de referência aí, né? A gente tem que parabenizar, né? Atitudes, projetos, né? Que venham contribuir com a inclusão social, que venha contribuir com a população LGBTQIA+, né? Então, fico muito feliz por participar desse aniversário, por estar, mesmo sem o bolo aqui presencial, mas a gente está tendo essa felicidade, né, de ter vocês aí se mantendo firme nessa resistência, né, e nem sempre universidade é sinônimo de inclusão, né, a gente sabe que ainda as universidades vivenciam ainda, a gente vivencia muita resistência dentro da universidade. Uma pessoa LGBTQIA+, se manter dentro da universidade, terminar um doutorado, né, pode-se dizer que é uma pessoa de resistência, né, para suportar tantas dificuldades num sistema muito disciplinador. Bom, mas feliz demais pelo centro de referência. Mais uma vez, agradeço, gratidão pelo convite, né, por essas parcerias tão lindas, né, e fico muito feliz de estar aqui com vocês contribuindo. E já aproveitar também, né, aproveitar essa força que o centro de referência está se mantendo aí, está se destacando com a visibilidade, já convidar o centro de referência também para entrar nessa parceria do mapeamento, né? O mapeamento que foi lançado, está com mais ou menos quase uma semana, né? Um grupo de homens trans, incluindo, eu estou também nesse grupo, né? Somos 5 homens trans. Nós demos início a um mapeamento, né, e hoje o mapeamento tem uma parceria muito forte, né, que é o Race Equality, né, que é o Instituto Raça e Equidade e Direitos Humanos da América Latina, né, que vem se destacando aí com a promoção da inclusão, né, então é um dos fortes parceiros, né, nesse mapeamento, juntamente com a revista Estudos Transviadas, que também foi lançado recente. Para quem ainda não viu esse material, super adquiro, né? Vocês podem entrar no Instagram da revista Estudos Transviadas, que é uma revista que é produzida por homens trans e transmasculinos e para homens trans e transmasculinos, né? Até porque hoje em dia, para produzir textual ou qualquer uma outra produção, né, na academia, é todo um processo burocrático, né, você tem que passar no Enem, você tem que estar na academia, você tem que produzir dentro de regras da BNT, você tem uma série de pessoas que vai fazer uma análise, que vai dizer se esse trabalho está bom ou não. Então tem uma dificuldade muito grande, a academia, ela acaba gerando um distanciamento, muitas vezes, né, com as falas, com as polifonias, né? Então, a revista pensa nesse sentido, né, de dar essa liberdade para esses homens trans e transmasculinos que não têm acesso à academia, que não estão estudando na academia, mas que produz textos, críticas, narrativas, trajetórias, né? Então, essa revista está produzindo esse material, né, juntamente com todos esses homens trans e transmasculinos que têm enviado material. A primeira edição saiu com 200 páginas, vai vir a segunda agora, em outubro, né? Então, visita a revista. E aí, aproveitar... Vida longa! Convidar o centro...
Convidar vida longa para o centro de referência, né? E convidar o centro de referência também a entrar nessa parceria. Tá. De que forma? Estamos juntos. Divulgando esse material em suas redes sociais, né? Divulgando para homens trans e transmasculinos das suas regiões. E aí, no final, esse mapeamento vai ficar até agosto. Em setembro, nós vamos dar início ao relatório, ao dossiê, à construção. E todas essas associações, ONGs e instituições que nos apoiaram, elas entrarão no relatório. Né? E esse relatório, ou seja, esse mapeamento ele é inédito no Brasil, né? Um mapeamento que vai trabalhar 4 sessões, em que vai trazer uma paginação bem ampla sobre as práticas e experiências de homens trans e transmasculinos no Brasil, né? Aí tem saúde, educação, segurança pública, socioeconômico, né? Então, assim, vai ser inédito, um material que ele vai servir para muitas ciências, que ele vai servir para a própria população, né, de homens trans e transmasculinos e como um todo, a população como um todo. E aí fica o convite, tá? A gente vai mandar para vocês, então, o material para vocês fazerem a divulgação. Bom, é isso, né? Amém. Axé. Fico feliz demais, porque o mapeamento que tem mais ou menos uma semana lançado, nós já estamos com mais de 800 respostas, né? Então, assim, dados que eu nunca imaginei aparecer, estão aparecendo, né? E principalmente situações em que eu já presenciei total silenciamento, invisibilidade, como a política hoje em dia de HIV/AIDS, STs no Brasil, é uma política ainda muito fechada, ela não permite essa diversidade maior. Quando você fala em HIV e AIDS e STs no Brasil, aí traz o público de travestis, traz o público de mulheres trans, traz o público de homens cis gays e termina por aí, né? Então é como se as outras pessoas não tivessem, né, uma vida afetiva e sexual, né? Então, assim, eu presenciei muito, né, essas questões acontecendo, essas problemáticas em que as transmasculinidades, elas não eram convidadas a participar dos questionários, a participar das pesquisas, a participar dos diálogos, das construções, né? Então, o último que eu participei foi em dezembro do ano passado, com a RNHTP, que é a Rede Nacional de Travestis e Transsexuais Vivendo e Convivendo com HIV/AIDS no Brasil, e foi quando o Ministério da Saúde apresentou o resultado das pesquisas da política de HIV/AIDS no Brasil, uma pesquisa que é realizada a cada 4 anos, e simplesmente não trouxe nenhum dado em relação a homem trans e transmasculinos. Sabendo que tinha um homem trans e transmasculino num evento vivendo com HIV/AIDS. Então eu fico imaginando que tamanha violência é essa que tem ocorrido em relação às transmasculinidades. Aí, por exemplo, quando eu pego, assim, acompanhando aqui o mapeamento, que entro nas questões de HIV/AIDS e STs, aí tem lá 10% das pessoas que responderam esse mapeamento, 10% estão vivendo com HIV/AIDS, né? Então, assim, há muita invisibilidade ainda, né? Há um desafio muito grande para as transmasculinidades hoje no Brasil se manter esse sistema, né? E se manter não só em sua identidade, mas se manter pertencido, né? Porque não basta também aceitação. Eu aceito um homem trans, aceito os transmasculinos, as transmasculinidades, eu aceito, eu respeito. Isso não é suficiente quando não existe um lugar, né? Quando essas pessoas ficam suspensas, ao invés de vivenciar uma sociedade, né, em seu todo, uma cultura em seu todo, elas estão suspensas, elas estão invisíveis, elas estão silenciadas, né? Então, a gente luta por isso, né, por esse pertencimento, por pertencer, né? E pertencer é viver todas as instâncias sociais e culturais. Agora mesmo, 20 minutos antes da live, chegou um vídeo para mim, o vídeo mais recente, né, produzido pelo Ministério da Saúde, sobre amamentação, né, e eles achando que o vídeo estava bombando de maravilhoso. Por quê? Porque o vídeo trazia a inclusão, né, aí eu fui olhar o vídeo, né, então eu vi assim,
mulheres cis amamentando, né? Mulheres cis amamentando, colocando a criança, aquele processo, mulheres negras, mulheres brancas, todas cis, né, ali. E aí via também no vídeo homens pegando o bebê, sabe, assim, no braço, botando uma madeirinha, homens cis. Então, a gente vê assim e pergunta qual é a inclusão que existe aí nessa campanha. Qual é a inclusão das diversidades que existe realmente numa campanha produzida pelo Ministério da Saúde em relação à amamentação? Porque em nenhum momento eu vi uma travesti ou uma mulher trans amamentando com leite do banco de leite. Não existe uma propaganda, uma campanha em que fale de um processo de amamentação para além do biológico, para além do produzido biologicamente, né? Aqui dos seios, do que chamam dos seios, né? Da leitura biológica do corpo dos seios. Então não existia uma mãe travesti, uma mãe, mulher trans na campanha, amamentando a partir do banco de leite, de um processo de tecnologia de gênero. Não vi nenhum homem trans, homem trans ou transmasculino, não cirurgiado, amamentando em seu peito biológico. Assim como também não vi nenhum homem trans e nenhum transmasculino que cirurgiado amamentando também a partir de um banco de leite. Também não vi nenhum casal gay, que seja homem cis ou homem trans, gay, amamentando também a partir de uma tecnologia de gênero, que é o banco de leite. Assim como eu também não vi nenhum casal lésbica, né, amamentando biologicamente ou a partir de uma tecnologia de gênero, que é o banco de leite. Então eu me pergunto, onde existe a inclusão em uma campanha como essa? Né? Então a gente já começa o nosso debate, né, sobre essas questões que estão relacionadas ao gênero, né? Gênero é uma amplidão, né, essa amplidão de diversidade. Gênero não tem um formato único, né, como foi imposto pela sociedade, né, uma sociedade cis, heteronormativa, né, que trouxe um modelo padrão de gênero, né, e que insiste nesse modelo padrão de gênero, porque em pleno 2020, gente, em pleno 2020, uma campanha do Ministério da Saúde totalmente cis, heteronormativa, né? Então, assim, uma campanha de amamentação, uma campanha que vai trazer afetos, que vai falar de afetos, que vai falar de carinho, que vai falar de família, que vai falar principalmente na época da pandemia, né, que está toda essas questões tão duras e difíceis na nossa vida, e a gente espera afetos. A gente espera afetos numa campanha dessa. Aí você é um homem trans, é um transmasculino, pai, que está lá amamentando seu filho, ou no peito, ou na mamadeira, e você vê uma campanha dessa em plena pandemia, e você vê o quê? Você sente o quê? Né? Você sente uma violência estampada. Aí você é um homem cis, gay, que vivencia um relacionamento, que tem uma criança adotada, e que você faz a mamadeirinha dessa criança todas as noites, todos os dias de manhã, seja o horário que essa criança come, e aí você está lá, e como você se sente vendo uma campanha dessa? E você que é uma mulher trans, uma travesti, que adota uma criança e amamenta essa criança a partir de um processo tecnológico de gênero, como você se sente vendo uma campanha dessa? Então a gente está ainda em uma sociedade cis e heteronormativa extremamente, né, enraizada, né? E aí é onde a gente vê também que gênero não é uma vertente ou algo, uma questão individual, né? Ela também é uma questão coletiva. Gênero é uma questão coletiva que nos traz para a gente pensar de uma forma coletiva. Não pode pensar gênero a partir de uma única experiência, de uma única prática, de uma única existência, né? E sim pensar em diversas práticas, em diversas experiências, em diversas ações, em diversos atos reproduzidos, produzidos,
ritualizados, porque isso são processos de ritualizações, e são rituais discursivos, rituais que falam, rituais que vão dizer quem são essas pessoas, rituais que apresentam a diversidade feminina, rituais que apresentam a diversidade masculina, e tudo isso em práticas discursivas, né? Ou seja, através de corpos, dos corpos, das corpas, através das sexualidades evidenciadas como elas são vividas, né? Historicamente, culturalmente, socialmente, né? Então, existe um autor, o Borba, em 2014, né, nos alertou, nos advertiu em relação a esses processos, né, de que essa percepção dos sujeitos, das pessoas, essa percepção dos corpos, dos corpos, das corpas, né, como uma consequência discursiva, né, gerou diversos equívocos no tocante à relação entre performance, performatividade, aquilo que se vê e aquilo que se é, né, ainda na sociedade cis heteronormativa, de uma performance daquilo que se vê. Não, uma mãe tem que ter peito, um pai não pode ter peito, uma mãe não pode ter um pênis, um pai não pode ter uma vagina. Então, tudo isso essas performances, essas performatividades discursivas que a sociedade cis heteronormativa traz. Como se a identidade de gênero, né, pudesse ser modificada como trocamos de roupa, ou então negando a materialidade dos corpos, as violências simbólicas que vão acontecendo diariamente, né, tanto simbólica, também as violências físicas, que a gente não pode esquecer, né, entender gênero, né, como performático, né, compreendê-lo dentro de um contexto discursivo, né, que constrange também e que vai limita as partes envolvidas, né, em rígidos comportamentos, né, onde vai haver todo um processo de punição. Não, mas um pai não pode engravidar, né, um homem não pode engravidar, uma mulher trans, não, uma travesti não pode ser mãe, né, dois homens cis gays, ou então dois homens gays não podem fazer um papel de amamentar uma criança. Então, tudo isso vai criando uns processos de limitação no gênero, né, e também quase sempre alinhados à questão da cisgeneridade e da heterossexualidade hegemônica, daquilo que é hegemônico, de um padrão de gênero hegemônico, imposto na sociedade, tomado como verdade, né? Então, uma campanha, por exemplo, como essa, né, a nível nacional, ela vai transmitir a ideia da verdade, né? A ideia de que essa é a verdade, né? Assim, a verdade é que para uma... É um modelo a ser seguido. Isso, exatamente. E aí esse modelo aí, ele vai ser tomado como verdade na cultura. Então aí vai haver sempre as violências simbólicas, físicas, os estranhamentos em relação à diversidade. Porque o próprio governo em si lança uma campanha cis heteronormativa em relação à família, em relação à maternidade, à paternidade, etc. E tal. Então, quase, né, então, vai delimitar, tudo isso vai delimitar o quê? As possibilidades de atuação e vai enrijecer o quê? Vai enrijecer as identidades e os corpos. Vai tornar essas pessoas cada vez mais marginais e afastá-las, suspendê-las da sociedade. Né, elas não pertencem, isso não existe, né? Então, dentro de parâmetros linguísticos, né, homem grávido, né, isso é um parâmetro linguístico, dentro de uma questão médica, né, onde não vai te dar acesso às próprias tecnologias de gênero. Você vê quantos homens transmasculinos hoje que querem engravidar através de um processo tecnológico de gênero e não existe um acesso a essas tecnologias. Quantas mulheres cis, lésbicas, que almejam engravidar e não têm acesso às tecnologias de gênero. Ou até mesmo homens cis, gays,
que querem ser pais e não têm acesso aos processos também tecnológicos. E aí também entra os processos de isso, governo para elites, exatamente. E aí entra os processos jurídicos, né, que também não vão te dar acesso a essas instâncias e, consequentemente, os processos psicossociais, né, onde vai haver toda uma violência em relação a essas pessoas. E aí nós estamos falando da população específica, né, LGBTQIA+, trazendo um foco em relação às transmasculinidades que tem evidenciado nesses últimos tempos uma forte pressão, né, uma forte violência em relação à identidade transmasculina e também aos corpos e corpos transmasculinos. Eu fiz uma introdução, viu? Uau! Aí vocês botam mais 3 lives pra gente continuar. Tô brincando. Só espero que não tenha bug como da outra vez, né? Né, não, com certeza. Mas é então, só assim, para fazer já uma mediação aqui, tem algumas perguntas já sendo produzidas aí no comentário, e uma das questões está sendo relacionada à estrutura, né? O quanto que isso que você está colocando é estrutural, né? Não é só uma questão na ordem do momento, né? Mas é na ordem da estrutura. Sim, na ordem da estrutura. Sim, essas estruturas, né, elas estão, o movimento, aliás, o movimento da sociedade, o movimento da cultura, essa hegemonia, ela é estruturada, né, e não em uma só estrutura, né, vai apresentar várias estruturas que elas têm comandos diferentes, né, como a estrutura do patriarcado, que tem o comando, né, que vai trazer a lógica da ética, a lógica da moral, né, que vai dizer também o patriarcado é que vai definir, né, esse homem verdadeiro, né? O patriarcado vai vir com essa lógica, a lógica do homem verdadeiro, né? O homem ideal para casar, esse que a propaganda coloca aí, né? Que é o homem branco, o homem cisgênero, o homem heterossexual com corpo delineado, né? Que seja magro, né? Um homem que trabalhe, que produza, que seja viril, que possa formar uma família. Então, isso é a lógica do homem verdadeiro, né, que é vendido por essa estrutura, que é a estrutura do patriarcado, né? Você tem que ter um homem de honra, né, um homem capaz, um homem que possa te dar tudo isso, né, um homem que possa te dar tudo que o universo é capaz de dar. E aí também nós temos mais outras 2 estruturas, que aí vem a estrutura do machismo, né, que nós entramos nessa estrutura em que vai divinizar esse mesmo homem do patriarcado, só que em uma outra estrutura, né, que é o macho. Ele já não é mais o homem, é o macho divinizado, que aí há todo um culto em relação àquele corpo hegemônico, né, aquela estrutura ideal, né? Daí a gente tira, por exemplo, vários espaços onde a gente vê o culto ao machismo. Um deles é o banheiro, né? É um espaço onde tem um culto muito grande, uma manifestação de culto dentro desse espaço, o culto ao corpo ideal, ao macho divinizado. É ali onde entra todo um processo do vigiar e punir. É preciso ver se esse macho, se esse ser biológico, se esse homem dito biológico, se ele está na estrutura do comando, na estrutura hegemônica, né? E aí há todo um processo de leitura de pênis, né? Leitura de corpo, leitura de bundas, leitura de bíceps, leitura Então, todas essas leituras é um processo de culto, é um culto que está acontecendo a esse corpo. E todas as pessoas que estão fora do que é almejado, que é divinizado naquele culto, são desconsiderados,
são homens que passam a ser desconsiderados. E aí a gente vê, né, as questões raciais, as questões de etnia, e aí a gente vê, por exemplo, um homem que ele seja anão, ele é desconsiderado, ele já deixa de ser homem, ele já não participa mais desse culto, né, os homens gays, que também são problematizados nesse culto, os homens transmasculinos estão todos fora desse culto do macho divinizado produzido por essa esfera, por essa estrutura que é o machismo. E a terceira esfera, que também está vinculada a essas duas esferas, é a esfera do falocentrismo, né? Aí está concentrada numa genitália, na genitália pênis, e aí a partir dessa genitália há um processo de negação a todas as outras genitálias, inclusive a própria genitália da mulher cis, que há muitos anos foi lida e tida como uma genitália invertida, né? Então o falocentrismo era tão centralizado que a própria genitália de uma mulher cis não era reconhecida e entendida como feminina, e sim como um processo da masculinidade que foi invertido nesse sentido. Então, essas estruturas, elas estão no comando, e aí vão negar outros corpos, né? Vão negar a existência de outros corpos, vão negar outras genitálias. Então, essas esferas, elas vão produzindo o que nós estamos vivendo, que é uma sociedade cisgênera, uma sociedade heterocentrada, né, e uma sociedade hegemônica, e aí todo esse pacote é vendido numa campanha como essa, do Ministério da Saúde, né? O pacote da cis heteronormatividade, de uma família feliz, dessa é a família ideal, não existe outro corpo, não existe outro peito, não existe outro tipo de leite para amamentar, não existe outro tipo de mãe, a não ser aquela que está ali, e não existe não existe outro tipo de pai, a não ser aquele que está presente na campanha. Então é isso que a gente vai se deparando nessas campanhas tão absurdas, né, nessas propagandas. E aí, quando vem a campanha da Natura, o povo cai de pau em cima, né? Porque foi vendido já a ideia para a sociedade de que não existe um homem trans pai. A ideia já foi vendida, né? Então a sociedade já vivencia, e o Ministério da Saúde alimenta isso. Né? Então, aí quando só compraram a ideia, mas a ideia se sustenta porque ela é reproduzida, né? Ela é reproduzida, ela é alimentada. Aí que vem justamente isso que a gente está discutindo aqui, né? Que é essa disputa de narrativa, essa disputa de modelo, essa contra-hegemonia do que está posto, né? E aí tem um preço, tem uma luta para se fazer, né? Uma luta para se fazer. E o que é pior é que todos os questionamentos que essa própria sociedade cis heteronormativa produz através de, por exemplo, uma campanha como essa, porque uma campanha como essa é uma prática discursiva. Ali está sendo falada alguma coisa, e não só uma coisa, várias coisas, né? Então, a controvérsia toda de tudo isso, né, o que a sociedade cis heteronormativa mais diz é que, mas por que não se pode mudar um corpo? Não se pode mudar aquilo que é natural, né, entre aspas. Não se pode mudar aquilo que é de Deus. Aí utiliza o nome de Deus, aí entra a religião também muito forte, muitas religiões, de forma muito forte, né? Não se pode mudar aquilo que nós aprendemos, que foi ensinado, aprendido, né? Como se isso fosse uma novidade, como se ser uma pessoa não normativo fosse novidade, né? Então é preciso pincelar esses questionamentos produzidos pela cis heteronormatividade, inicialmente com o discurso das subjetividades, ou seja, entender que corpos, corpas, acima dessa matéria, existe as subjetividades, que as próprias pessoas cisgêneras vivenciam, que as próprias pessoas heterossexuais vivenciam. Afinal de contas, elas são cisgêneras e são heterossexuais,
por conta de suas subjetividades. Isso automaticamente remete a todas as outras pessoas, as pessoas trans, as pessoas gays, as pessoas que são gays porque está relacionado às suas subjetividades, as pessoas trans estão relacionadas às suas subjetividades. Então não existe nem nada diferente aí no contexto, apenas a loucura da sociedade cis heteronormativa. E aí quando a gente entra nos processos de subjetividade, que são processos não muito tangíveis, assim, não é algo que se vê pela performance, ele é apresentado muitas vezes, mas não se vê, principalmente quando está com olhos muito fechados em relação a preconceitos, né? Então a gente, quando vai falar dessa subjetividade, a gente vai adentrar num campo de relação entre sujeito e o mundo, não mais a partir do que se vê, mas do que se é, né? Então a subjetividade vai produzir isso, fenômeno do ser, né? Então tudo isso, quando a gente fala e vivencia a realidade, por exemplo, das pessoas transmasculines, trazendo a questão da live aqui, transmasculines, não basta um processo de aceitação em relação à identidade ou em relação a corpos e corpos e corpos, e sim um processo de pertencer. E para pertencer, não está unicamente em substâncias e formas, como fala Descartes, né, mas também está em ser, né? Ser. Eu sou gay, eu sou trans, né? Então, isso são vertentes das subjetividades, né, para a gente pensar na desconstrução dessa sociedade cis heteronormativa, nesse sentido, né? E as identidades transmasculinas, né, que são diversas, tem muitas pessoas que perguntam quantas diversidades existe nas transmasculinidades. Gente, primeiro que não é uma classificação, né? Não é uma questão classificatória de Enem, mas assim, é interessante, uma das coisas que eu costumo... São modos de existência e de experiência, né? Total, né, de práticas, né, mas as pessoas perguntam como se fosse uma questão do Enem, né, enumere quantas transmasculinidades existe. Aí, eu não respondo que nem o Enem, né, então eu costumo dizer, assim, que a melhor forma de você entender a diversidade em relação às transmasculinidades está em duas situações. A primeira, nos pronomes, na questão linguística, porque, mais uma vez, a identidade ela não é só corpo, ela não é só estrutura de performance, ela é o ser, a subjetividade, e a linguagem está muito conectada às subjetividades. Infelizmente, o nosso país utiliza uma língua colonizadora. A nossa língua é uma língua colonizadora, ela é uma língua que vai trazer essa afirmação de um binarismo biológico, esses pronomes, né, os artigos e pronomes que são invocados na nossa linguagem são direcionados a um processo de colonização. Esse O, esse A, né, tudo isso são os binarismos biológicos produzidos da colonização, né? Então, isso não permite mais nenhuma outra pessoa, a existência de nenhuma outra pessoa. Então, a primeira coisa que eu trago para a gente pensar são os pronomes, né? Se a gente está falando de diversidade dentro das transmasculinidades, a gente precisa entender o que são os pronomes utilizados de forma linguística quando nós estamos em relação com essas pessoas, né? E aí, trazendo aqui em questão as questões das masculinidades, nós temos masculinos, os pronomes masculinos, né, que nós já conhecemos, que a nossa gramática, que a nossa língua nos apresenta, né, o o ele, o dele, né, o Caio, né, eu sou um transbinário, né, então o Caio... O ser humano homem. O homem, né, ele é o Caio, né, essa live é dele, do Caio, então esse é um dos... E aí nós temos também a desconstrução dessa linguagem a partir das transmasculinidades, que são os pronomes neutros, né, que é o e, o elo e o delo. E Caio, elo é Caio,
é delo, né? Então, são pronomes que vão neutralizar esse processo binário biológico, né? E também tem o o ile e o dile, né, que são. Então, quando a gente começar a entender isso a partir de uma questão da linguística, nós vamos se desconstruir e aí a gente vai ter menos dificuldade de querer identificar as pessoas pelo que se vê. Ah, mas eu vi e eu pensei que era mulher, eu pensei que era homem, não entendi nada. Então, a gente ainda está nesse vício de leitura de signos e não adentramos nas subjetividades. E um outro ponto está relacionado às questões dos pronomes e a questão também das identidades, das autoafirmação também. Essas pessoas se autoafirmam ou não. Existem pessoas que não querem se autoafirmar também. Né? Mas hoje em dia, nos processos de afirmação, nós temos a afirmação de homens trans, de transmasculinos e de transmasculines, né, que vão vivenciando essas flexibilidades, essas fluidez, aliás, essas fluidez em relação a não só corpos e corpos, mas também as questões linguísticas, né, principalmente. Deixar eu falando direto. Mas assim, uma coisa, só para aproveitar, já que você está colocando isso, né, no campo da, vamos dizer assim, a ontologia do ser, né, enquanto implicado com a subjetividade, né, porque você tem um corpo, uma corpa, uma ecorpe, né, que é produzido, articulado, implicado, impregado, né, com a subjetividade, né? Então, é um bloco, né? Até no sentido que a gente usa muito, no sentido marxista, né? Lá nos anos 90, Sim. com Gramsci, a gente falava da infraestrutura, da superestrutura, esse bloco histórico que também nos compõe. Nós também temos essas duas dimensões de infracorpo, né, e superestrutura, né, subjetividade, né? Então, essa persona, né, esse bloco histórico, que nós somos seres históricos, né? Então, é interessante você estar colocando isso na afirmação da ontologia do ser, né, porque justamente, né, toda a relação social ela acaba sendo estabelecida na superfície, né? Porque a subjetividade é a própria profundidade do ser, né? Então, eu só estou fazendo uma reflexão, né, que eu, na minha dissertação de mestrado, lá no começo dos anos 90, usando Deleuze e Guattari, eu trabalhava muito com o conceito de subjetividade, que na época era um conceito que vinha com uma perspectiva crítica e politizada, né? Porque senão a gente trabalha a subjetividade enquanto interioridade, né? Uma interioridade oculta, né? E justamente esse movimento que você traz, né, enquanto narrativa, politizando também o conceito de subjetividade, né, no sentido da profundidade, não da interioridade, mas da profundidade que faz esse ser aparecer. Ele ela né, e ele né? Então, isso eu achei interessante, essa reflexão que a gente pode estar contribuindo para essa discussão, né? Porque é isso, a não profundidade, né? As relações se dão no campo da superficialidade mesmo, né? Não tem encontro, não tem um encontro com a profundidade, né? Sim, sim. E aí, nesse sentido também, esses processos relacionados às subjetividades, relacionado também a corpos, corpos e corpas, às identidades, né, tudo isso vai desencadear, né, processos de desconstruções, né, do sistemático, daquilo que foi sistematizado, né, e eu gosto desse sistemático aí não com S, com C,
cis, de cis, sistemático, né? E normativo, que vai tornar aquilo normativo, normatizado, verdadeiro, único, não existe outras formas, né? Então, isso vai gerar essa cadeia, que é essa cadeia aqui que nós estamos conversando, que é a cadeia cis heteronormativa, né? A partir do momento em que não há o diálogo das subjetividades, né? E sim vai gerar essa cadeia da cis heteronormativa imperando a partir do que se vê, do que se entende como natural, como divino, como da natureza, etc, etc, etc. Então, quem fomos, né? O que fizemos, quem somos, né? O que vamos fazer, tudo isso, sim, está imbricado no corpo, está imbricado nessa estrutura, nessa matéria, no que se vê. Nós estamos movimentando, nós estamos em movimento, mas é importante também que tudo isso está imbricado nas nossas ações e que são produzidas pela subjetividade. Né? Então, o corpo ele é um movimento dessas ações, né? O a corpa, é um movimento dessas ações, né? Quem está movimentando esse corpo, essa corpa? Há um movimento de ação aí, e de onde ela é produzida, né? Ela é produzida a partir do que a palavra não é boa, mas a partir de uma essência, né? Ela é produzida, e essa essência ela não é individual, ela vai se tornar coletiva, e ela se torna ontologia ou não, né? Existe um questionamento aí da ontologia, há uma ontologia trans, né? Existe, a gente vai se questionar se essas ontologias elas são existentes ou não, né? Então as transmasculinidades vivencia todo esse emaranhado também, né? E vai se relacionando com o universo, vai vivendo essa experiência do mundo, vivendo a experiência da ação, né? A experiência dessas práticas, vai vivenciar esse corpo identitário ou não identitário, né? Então, a gente não, é isso que eu chamo a atenção, para a gente não se prender em modelos fixos, né, para a gente entender que são ações, que corpos e corpas são ações relacionadas, imbricadas nas suas subjetividades. E isso tudo produz o quê, Caio? Isso vai produzir as verdades, e não a verdade. Né? Isso vai produzir também as ontologias, e não uma ontologia do ser, a ontologia do homem, a ontologia da mulher, não, a ontologia de homens e de mulheres e de não binariedades, né? Então vai produzir também epistemes também, né? Porque isso tudo produz traz à tona as epistemologias, né? Não mais uma verdade, né? Uma condição, e também vai produzir outras práticas, né? Outras formas de ser homem, de ser mulher, outras práticas sexuais, outras produções, outras formas de conhecer o corpo, né? De sentir prazer, de dar prazer, e também outras experiências para além do modelo estruturado e centralizado, que é a cis heteronormatividade, né? E tudo isso são reivindicações, né? Que a Berenice Bento falou em 2016, ela chamou de precariedade existencial. Essas pessoas vivenciam, as pessoas LGBTQIA+, vivenciam uma precariedade existencial por conta dessas normativas, da normativa, né? Então, por exemplo, voltando à propaganda do Ministério da Saúde de amamentação, qual é a condição de um homem trans e transmasculino amamentar através das tecnologias de gênero, dos processos do banco de leite, ou ser atendido em sua gestação, né, como um homem? Qual as possibilidades de casais gays que adotam uma criança amamentar a partir de um banco de leite, e assim sucessivamente as outras práticas? Então, isso chama-se precariedade existencial, que a Berenice Bento tanto falou em 2016, e que nós ainda vivenciamos em pleno o ano de 2020, né? E tudo isso é por conta dessa norma centrada, né? Então, essas identidades, esses corpos, eles vão automaticamente
são produtos da vida, são produções da vida, né? E isso também são pluralidades. Né? Nós estamos falando de pluralidades, pluralidades de gênero, pluralidades sexuais, pluralidades de corpos, de corpos, de formas de sentir prazer, de gozar, né? Ou não sentir prazer, como existem as pessoas assexuadas, elas não querem sentir prazer, é uma condição subjetiva também, que tem que ser respeitada. Tem outra forma exatamente, de prazer, né? É uma outra forma de viver de prazer, exatamente. Então, tudo isso, quando evidencia o conflito com essa norma, com esse grupo, essa verdade, essa ontologia única, considerada única, isso tudo vai gerar conflitos profundos, né, e com o mundo, e também vai entrar em desarmonia social. Então, nós estamos vivenciando o desgoverno da desarmonia social. Né? É isso que esse desgoverno atual tem produzido. Desarmonia social, desarmonia cultural, para não falar palavras também muito fortes, né? Mas é bom falar também, de vez em quando. Tá produzindo merda. De vez em quando tem que gritar assim, né? Tá produzindo só merda. Mas tem produzido tudo isso, os conflitos, né? E as questões de desarmonia social. E então, automaticamente, tudo isso vai gerar violências, e muitas violências, né? Deixa eu aproveitar para colocar para você, tá, vai. Porque tem surgido algumas perguntas, então eu estou anotando, né? Então, tem uma pergunta muito interessante, que se colocou assim, quanto que há, na verdade, uma relação, né, que ao mesmo tempo que se produz normatizações, né, também se produz subversão, né, ou resistência. Subversão de gênero. Né? Então, isso é interessante, né? Eu estou colocando esse elemento, e um outro elemento que apareceu como que essas transgeneridades, né, aparecem no contexto religioso. Né? Ixi, aí, menino. É uma outra live, praticamente. Gente, você assim, só né? para a gente pontuar assim para você, a gente está pensando o tempo, porque a gente só tem mais 9 minutos, né? E o problema do Instagram das lives são essas, né? A gente já está acostumado. A gente tem que reivindicar o Instagram, essas mudanças aí, né? Você sabe que agora até em chamada de WhatsApp ele também faz 60 minutos, ele corta com a sua ligação. Nossa, só tem o YouTube mesmo aí que tá. YouTube é totalmente livre, né? Pois então, assim, é isso, né? É muito complexo, né? Essas questões, essas palavras que o senhor, você trouxe, né? Em relação à questão da subversão, né? Subverter as normas de gênero. Não quero dizer que fui eu, não. Eu só estou transmitindo aqui o que eu... Não, é que você trouxe aí, que falaram, exatamente, porque eu não... A quem falou, né? E uma palavra maravilhosa, né? Palavra-chave para a gente entender gênero é subversão. E aí, quando a gente começa a entender subverter as normas, subverter gênero, a gente vai entender e vai ter aproximação dessas pluralidades, né? Então, tudo isso vai produzir também, as subjetividades, elas vão sendo afloradas nesse sentido. Bom, mas assim, a transição, ela vai produzir, né, o processo de desconstruir, de construir um cotidiano, etc., seja ele qual for, né, no caso religioso, como foi citado aí, é uma dessas instâncias, né, sociais, culturais, que é evidenciado as relações, né? As relações, elas são evidenciadas. Então, pensando nessa estrutura, especificamente, a transição também vai fazer esse processo. Vai fazer um processo de desconstrução, e aquilo que se desconstrói se constrói automaticamente, né? Então, vai haver um processo de construção também nesse sentido. Então, diante disso, entra a linguagem simbólica, que nós não podemos esquecer,
né, que a linguagem simbólica é uma das ferramentas importantes dentro desses territórios, principalmente nos territórios religiosos, né, porque as religiões, elas são movidas, né, por símbolos, então tudo é entendido, compreendido ou até mesmo bloqueado a partir dos símbolos dentro das religiões. Então, há um processo de entrar e de pertencer a esse território específico, como foi perguntado, né? E principalmente de fazer essa desconstrução e construção, e aí nós temos a linguagem simbólica, né? Ou seja, discutir esse corpo, essa identidade, a partir dos símbolos que são utilizados em determinados campos religiosos. Ou então, como tem um antropólogo, que é o Victor Turner, né? Ele vai dizer, isso ele falou em 1976, gente, nós estamos em 2020, ele vai dizer que a sociedade é um manual cultural, né? Então existe um manual, quando nós entramos na sociedade, o manual está produzido, então todo mundo tem que ler esse manual e entender que esse manual se anda assim, se vive assim. Então as religiões também têm um manual cultural, né? Elas produzem esse manual, né, que vai ser entendido muitas vezes como tradição, né, vai ser entendido como ritos, como rituais, né, vai ser entendido como costumes, uma série de coisas. Isso são manuais culturais, né? Então esses manuais, eles vão entrar em questionamentos, né? Vai haver uma série de questionamentos por conta de outros manuais, né? Então existe vários manuais. O lance é que a grande maioria das religiões, elas ainda vivenciam o manual hegemônico, o manual cis heteronormativo hegemônico, né? E ela está ancorada dentro e tornou aquilo como uma verdade, né? E torna aquilo como verdade. E o pior, que incorpora dentro de um conceito que é a tradição, né? Traz o conceito de tradição, então isso fortalece tudo, e a possibilidade desse manual ser problematizado é mínima, né? Então, assim, praticamente se torna mínimo problematizar o campo da transexualidade, das transmasculinidades, dentro das instâncias religiosas, por esse percurso todo que eu apresentei para vocês, que é o percurso desse manual, que já vem de uma cis heteronormatividade e que ele vai ser lacrado, fechado, né, com conceitos muito, muito fortes, né, assim, então se torna muito complicado realmente esses processos. No entanto, há rupturas, há regras, né, e a gente sabe isso dentro das religiões, todas elas, seja qual for, sempre tem as rotas de fugas, né, sempre tem as rupturas e as regras exercidas, né, dentro desses campos, e todas elas, nenhuma delas romperam com a ontologia da religião, né, a ontologia da religião permanece, né? Então a gente pode dizer assim, quebraram as regras lá da igreja católica, né, os padres começaram a casar, ou então, vixe, quebrou as regras, agora tá parecendo pastor gay, nem lá no candomblé agora tem travesti, mãe de santo, estão quebrando as regras, tá deixando de ser religião. A ontologia da religião permanece, a ontologia, ela continua, ainda se entende, mesmo com uma travesti como mãe de santo, ainda se entende como candomblé, ainda é ritualizado todos os processos ritualísticos de folhas, de tudo, é da mesma forma, ainda é ritualizado, mesmo um pastor gay, ainda a ontologia daquela religião vai permanecer, ainda existe toda aquela forma de chamar o sagrado, ainda existe toda aquela forma de louvar, cantar ao sagrado, e se for um pastor, ou um padre que casou, ainda existe todas aquelas hóstias para comer. O dogma, né, o dogma. A doutrina vai existir, claro. Essas ontologias permanecem, entendeu? Então, assim, por isso que tem que ser questionado nesses espaços, que preconceitos são esses? Aliás, que preconceito não, que aversão é essa? Né? Isso é uma aversão
que está sendo utilizado o nome da ontologia, ou é uma versão a uma questão da cis-heteronormatividade, do manual cultural da cis-heteronormatividade, né? Caio, a gente já vai terminar. Eu só quero muito te agradecer e dizer que, eu também. Que foi muito bom, mas a gente vai marcar uma outra live para nós, né? Um beijão. Agora a gente vou te mandar mapeamento, hoje, viu? A gente está lançando hoje o canal do Ser no YouTube. E lá a gente vai ter momentos mais longos para conversar. Amplos. Quero muito te agradecer a todas as pessoas que participaram. Gratidão. E a próxima live vai começar às 5h30 com a Vivi, da Federal da Bahia, Vivi Guerreiro, e a Bruni Coelho, né? Elas vão tratar de gênero e transfeminismos. Então é muito interessante que todos se mantenham ligados, porque daqui a pouco a gente volta às 5h30. Um grande abraço, Caio. Um grande abraço. Vou te enviar o mapeamento, tá? Eu vou ficar te esperando. A sua bênção. Tá bom, querido. Um beijão. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. E aí, aproveitar nesse mês de agosto que a Zansu